Bem, então, estamos aqui hoje para fazer uma demonstração dos passo a passo de como fazer uma restauração. Nesse caso aqui, eu escolhi o dente para restauração, o primeiro molar daqui do manequim, está com a restauração de classe 2, acometendo a oclusal e as proximais. Deixa eu aproximar aqui da câmera. E pronto. O primeiro passo para a gente iniciar a restauração, a gente inicia com a profilaxia. A profilaxia podemos fazer em todas as unidades ou não, mas na unidade em si que a gente vai fazer a restauração, ela tem que ser feita com a pedra pómez. Então vamos demonstrar aqui como seria o procedimento. Com a escova de Robson, finalizando. A segunda etapa, feita a profilaxia, nós vamos fazer o teste de cor. O teste de cor ele pode ser feito com a escala de cores ou também podemos fazer com os testes usando as próprias resinas. Como que é feito isso? A gente pega a resina que se assemelha à cor do dente, tiramos uma pequena bolinha, a gente coloca do lado do dente e vamos fazer a polimerização para a gente ver qual a cor está mais semelhante à coloração natural do dente. Uma coisa muito importante, o ambiente ele tem que estar mais próximo da iluminação natural e o dente ele tem que estar nas suas condições também em boca, ou seja, o dente ele não pode estar seco, é importante que ele esteja úmido, para que isso não venha distorcer a própria percepção de cor. Pronto, agora nós vamos fazer o isolamento absoluto antes de iniciar o procedimento de restauração. Só que uma coisa que é importante é que antes da gente fazer o isolamento, precisamos fazer o teste de grampo. Nesse caso, eu já deixei separados os 2 grampos. Como o dente que eu escolhi para poder fazer essa demonstração é o primeiro molar, então, nesse isolamento, eu vou isolar os 2 dentes a distal e os 2 dentes a mesial. Então, para isso, eu escolhi o grampo 200 para a gente fazer o isolamento e fazer o grampo no terceiro molar, presente aqui na boca, e o grampo 207 para a gente isolar no primeiro pré-molar. Lembrando que para molares a gente vai usar a escala de 200 a 205 e para os pré-molares a gente vai usar do 205 até o 208. Vou demonstrar aqui então como a gente faria esse teste de grampo. A gente vai colocar ele na unidade, lembrando, a alça sempre puxada para a distal e a gente vai ver como que vai ficar ele, a anatomia dele na boca. Não ajustou, a gente volta, troca o grampo, escolhe o melhor. Nesse caso, a gente já está trabalhando aqui com os mais indicados. 200 para o molar e o 207 para o pré-molar. Trazendo aqui para fazer essa demonstração. Prontinho. Pronto. Os grampos eles já foram removidos. E para poupar vocês da vergonha alheia de me ver tentando colocar o isolamento, eu já trouxe ele montado. Isso aqui é algo que a gente tem muita dificuldade no início e por conta disso eu preferi fazer a montagem e não deixei no vídeo porque ia ficar um vídeo muito longo. Então, lembrando, a parte mais curvada do arco a gente vai colocar para fora da boca do paciente, sentido para o queixo. Vamos colocar ele em boca para a gente fazer a marcação e saber os locais exatos de onde furar. Para isso estou usando uma caneta aqui, um marca-piloto, e a gente vai estar furando os locais onde vão ser feitos os furos. Prontinho. Esses aqui são as unidades, os lugares que eu irei fazer os furos para a gente poder colocar o isolamento na boca. Com os locais já marcados, nós vamos fazer a perfuração antes de levar isso em boca. A gente faz a regula aqui no perfurador. Eu não vou arriscar falar o nome disso aqui porque é algo muito difícil e eu não quero passar essa vergonha. Então a gente regula e vamos fazer aqui essa perfuração. Feita a perfuração, vamos colocar o isolamento em boca. Pronto, gente. Nesse caso, nós já estamos com o campo, o paciente já
com isolamento absoluto, os grampos já presos nos dentes. Uma coisa importante, nesse caso aqui a gente já fez anestesia do paciente, ele já está anestesiado, porque esses grampos eles causam um certo trauma na gengiva. Então é bom que o paciente esteja anestesiado para diminuir a sensação de dor do paciente e dar mais conforto durante o procedimento. Pronto. Nesse caso aqui, nós já estamos com o dente já com o preparo cavitário, né? Como eu falei no início. Nesse caso aqui, a gente está com um preparo de classe 2, com acometimento de oclusal e as proximais, distais e mesiais. Mas, se caso a gente fosse fazer o preparo na hora, o dente tivesse ido e fizemos necessitasse da gente fazer esse preparo, a gente poderia utilizar o porta-matriz até antes mesmo da gente começar a restauração, para que durante o processo, durante o preparo, a broca ela não atinja as proximais dos dentes ao lado, dos dentes vizinhos. Então, a gente pode utilizar isso aqui só para preservar um pouco mais o tecido sadio dos outros dentes. E assim a gente não tem nenhum problema durante o manuseio e acabar prejudicando um dente que não precisaria de nenhuma intervenção. Pronto, com o preparo cavitário já realizado, nós vamos fazer a lavagem, né? Pode ser utilizada a própria seringa tríplice para deixar a cavidade bem limpinha. E daí nós vamos para o condicionamento ácido e o sistema adesivo. No condicionamento ácido, vamos utilizar 15 segundos para a dentina e 30 segundos para o esmalte. Vamos colocar na cavidade, a gente coloca primeiro na parte do esmalte, vamos esperar o tempo. Passou 15 segundos, vamos para a resina, ou para a dentina, perdão, e deixamos os outros 15. Assim a gente vai finalizar 30 no esmalte, 15 na dentina. Feito esse procedimento, a gente precisa fazer a secagem. Essa secagem ela pode ser com papel absorvente ou também com o jato de ar da seringa tríplice a uma certa distância para não danificar os prismas de esmalte. E finalizando a questão do condicionamento ácido, a lavagem e a secagem, a gente já pode usar o porta-matriz, porque vamos iniciar já o processo de restauração. Então a gente coloca a porta-matriz na unidade que a gente vai estar fazendo a restauração. Colocamos o porta-matriz, a gente faz todo o ajuste para que fique bem preso ao dente. Podemos também utilizar o outro tipo de matriz, agora eu esqueci o nome, a gente está usando aqui a matriz de aço, mas também tem outro tipo de matriz. Podemos utilizar também as cunhas de madeira, para a gente estar colocando bem na região gengival, né, dos dentes, nas interproximais, para que essa matriz ela abrace melhor o dente e a gente tenha uma maior reconstrução das áreas interproximais, né, com aquela curvatura que o dente tem entre a região da coroa, que ela vai se curvando, né, até a região do colo. Prontinho. Não vou estar colocando a cunha aqui agora, mas no procedimento normal a gente faz isso. Vamos utilizar essa cunha. Bom, aqui com a cavidade aberta, a gente já está tudo preparado. Vamos colocar o material restaurador. Nesse caso, a gente já fez o teste da resina, então já temos a resina escolhida. Então, como a gente faz isso? Em pequenas camadas, a gente vai colocando o incremento. Feita a manipulação, traz uma camada, coloca no dente, fotopolimeriza por uns 20 segundos ou o tempo recomendado pelo fabricante. Retorna, coloca outra camada de incremento, polimeriza. Outra camada de incremento, polimeriza. Para que assim a gente tenha a gente diminua um pouco, porque o material, a resina, quando ela entra em contato com o processo com a luz do polimerizador, o próprio processo de polimerização causa uma contração do material. Então é importante que seja colocado esses incrementos em pequenas camadas para que a gente diminua os espaços que vão ficar lá dentro e que na verdade não é para ter. Quanto menos tiver esses espaços dentro do dente, a gente vai ter uma melhor adesão, a gente vai ter um melhor resultado no final. Então a gente vai preenchendo as camadas, finalizou a última camada do incremento, a gente pode polimerizar por mais um tempo, uns 40 segundos, 1 minuto, a depender também da própria potência do aparelho de fotopolimerização. Finalizando, vamos para o acabamento. A gente pode fazer o acabamento com o kit de acabamento, os discos de feltro, temos também as lixas, para a gente estar retirando todo o excesso do material restaurador e a gente está dando aquele acabamento, dá uma estética melhor ao dente. E no final de tudo, fazemos o ajuste oclusal.
com o uso do papel carbono. E finalizando tudo certinho, a gente já pode estar retirando tudo